Shalom, shalom, escolhido de Deus, espero que vocês estejam bem, que Deus abençoe você, sua casa, que as bênçãos do Senhor derrame cada dia mais e que a graça nos alcance, né? Nos fortaleça nos nossos dia a dia. Hoje eu vim com uma palavra, né? O Espírito Santo me direcionou, está lá em Efésios, capítulo 2, do 1 ao 10, que fala sobre da morte para a vida. Tô vendo que meio que essa semana assim eu tô ajuntando, né, vários assuntos, basicamente a mesma coisa, mas ontem eu falei sobre um versículo falando da morte, né, espiritualmente morto, e está em Cristo, está com vida. Hoje o assunto é da morte para a vida. E antes de eu começar a ler a palavra, curta o vídeo, né? Se inscreve no canal, que assim que eu postar o vídeo vocês já vão conseguir ver. Envia para alguém, abençoa a vida de alguém que precisa entender sobre essa palavra. Que diz assim, palavra do Senhor. Antigamente, por terem desobedecido a Deus e por terem cometido pecados, vocês estavam espiritualmente mortos. Naquele tempo, vocês seguiam o mau caminho deste mundo e faziam a vontade daquele que governa os poderes espirituais do espaço, o espírito que agora controla os que desobedecem a Deus. De fato, todos nós éramos como eles, vivíamos de acordo com a nossa natureza humana, fazendo com que o nosso corpo e a nossa mente queriam. Assim, porque somos seres humanos como os outros, nós também estávamos destinados a sofrer o castigo de Deus. O que seria esse castigo de Deus? É a não ter, né, uma vida eterna, né? A gente sofrer eternamente no inferno, no lago de fogo. Isso, gente, sobre a natureza humana. Tudo que é da natureza humana, ela não vem de Deus. Ela vem do pecado, né? Então, a nossa carne, né? Antes a gente vivia conforme a nossa carne, né? Por mais que a gente tinha o conhecimento da palavra do Senhor, às vezes a gente tinha, mas a gente não seguia, porque a nossa carne prevalecia mais. Então, a gente tem o conhecimento, mas não tem aquele temor. A gente precisa ter o temor pela palavra. Então, a gente estava o quê? Morto e vivia fazendo as coisas que a nossa mente queria. Às vezes, muitas das vezes, a gente sentia alguma coisa, faça isso, a gente fazia. Coisas que hoje nós nos envergonha. Sabe, de olhar para o passado e falar, meu Deus, como eu conseguia fazer essas coisas? É basicamente isso, né? 1 João, capítulo 5, versículo 19, diz assim, sabemos que somos de Deus e que todo mundo jaz do maligno. Então, os poderes espirituais que ficam trabalhando no mundo, ele é do mal. Ele não vem de Deus. Então, para você ver, eles estão por toda parte. E a gente tem que ter o quê? O máximo vigilância. Agora que estamos com a graça de Deus, buscar poder na graça. Nós, com o nosso corpo, com a nossa... A gente não consegue, a gente não tem forças, mas a gente tem a graça, e a graça ela nos fortalece, então a gente tem que poder buscar na graça. Então vamos supor que a gente está fraco para algo, né? Eu tô fraco, né? Eu tô querendo ver pornografia, vamos ver um vício, e eu sou fraco nisso. Você tem que buscar força na graça, porque você tem que tentar fugir, você tem que fugir. Você tem que sair de perto, você tem que parar de pesquisar. Então, algo tem que fazer, buscar na oração. Porque é a graça que vai aperfeiçoar você. Mas vai de acordo com o seu posicionamento. Então, você tem que agir também. Às vezes a pessoa fala, eu tô esperando Deus me libertar. E fica lá, fumando, pra ver se vai, se Deus liberta. Não, mas ele quer ver você, cadê seu esforço?
Cadê sua vontade de falar, não, eu vou me posicionar, preciso parar, preciso focar em Deus, eu preciso estar unido com Deus. Porque tudo aquilo que é do pecado nos afasta da graça, nos afasta de Deus, a gente perde o discernimento e a gente morre espiritualmente. Essa é a palavra de Deus. Então nós devemos buscar força na onde? Na graça. Mas a misericórdia de Deus é muito grande e o seu amor por nós é tanto que quando estávamos espiritualmente mortos por causa da nossa desobediência, Ele nos trouxe para a vida que temos em união com Cristo. Pela graça de Deus, vocês são salvos por estarem unidos com Cristo. Deus nos ressuscitou com Ele para reinarmos com Ele no mundo celestial. Deus fez isso para mostrar em todos os tempos do futuro a imensa grandeza da sua graça, que é nossa por meio do amor que Ele nos mostrou por meio de Cristo Jesus. Então a graça é o que? É o Espírito de Deus. Quando Deus derrama o poder sobre nós, é uma coisa poderosa que a gente se prostra, a gente entende o amor, a gente entende a vida eterna, é uma certeza dentro do nosso coração muito grande. A gente entende, começa a ter um entendimento das coisas. E quando a natureza de Deus, o Espírito de Deus vem sobre as nossas vidas, a nossa verdadeira natureza é revelada. Então a gente começa a ver tudo aquilo que a gente fazia de errado. Que a gente achava que a gente era certo, que a gente falava, não, eu tô certo, né? A gente se achava certo em tudo. Só que quando o poder de Deus vem sobre nós, a verdadeira natureza é revelada. Então, muitas das vezes você vai fazer algo, o Espírito Santo vai te lembrar, né? Que a gente fazia antes, a gente fala, nossa, a gente fica meio constrangido. Aconteceu comigo já, né? Assim que eu entrei na igreja, eu comecei a participar do evangelismo. E eu já tudo empolgado, né? Entregando panfleto. Vai pra igreja, isso aqui. E depois eu comecei a entregar, eu via que as pessoas, elas tiravam o braço assim, grossa. Falava, nossa, custa pegar, né? Eu na hora, assim, custa pegar, o Espírito Santo já me fez lembrar que eu também fiz a mesma coisa. Que as pessoas entregavam um panfleto, eu nem respondia, eu passava reto. Então, pra gente ver como que Deus é misericordioso. Aí eu falava, nossa, Senhor, perdão. Todas as vezes que o Espírito Santo me revelava coisa do passado, eu pedia perdão, me arrependia. Que esse é o poder da graça, nos arrepender do nosso pecado, sinceramente, de coração. Não é de arrepender da boca para fora, eu me arrependo, Senhor, perdoa pelo meu pecado. Amanhã tá fazendo de novo sem assim, temor nenhum. Mas o arrependimento de verdade é aquele de coração que se arrepende e verdadeiramente se arrepende e não faz de novo, né? Busca poder na graça, porque nós não temos força suficiente. A gente precisamos da graça, então nós temos que buscar como? Oração e jejum. Para se fortalecer mais. Senhor, me ajuda, Pai, eu tô fraco nisso, eu tenho que falar, porque é na fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa. Às vezes tem que se falar que você tá fraco, que você precisa de ajuda, né? A palavra diz sobre espiritualmente mortos. A gente seguia o caminho do mal deste mundo e fazia a vontade daqueles que governam os poderes espirituais do espaço. Quando a gente tá espiritualmente morto, a gente é escravo, né? A gente faz coisas pelo automático. Eu vivia assim, eu ia trabalhar, acordava cedo, né? Não orava, não tinha rotina espiritual. E eu trabalhava num lugar que era um monte de gente. Era mais de 100 pessoas, todo mundo junto. E, gente, pessoas carregam, né? A pessoa fala energia positiva, energia negativa. Mas Espírito de Deus, Espírito do mal. As pessoas carregam. E se você não tem proteção, você não tem proteção de Deus, você não ora, você não tem rotina, você acaba sugando tudo isso. Então eu fazia hora extra, porque eu trabalhava que nem doido, não tinha objetivo. E assim, trabalha, porque precisa trabalhar. Não tinha objetivo, trabalhava, chegava em casa à tarde, comia, tomava banho, já ia dormir, morto. O corpo quebrado, o corpo pesado. Eu ia dormir, e todo dia era essa rotina. Sabe? Trabalhava até tarde, todos os dias. Eu falava, gente, o que é isso? Chegou um dia que eu tava tão cansado, que eu tava indo no automático, que eu trabalhava de moto, eu pegava a pista.
E eu de moto assim, ó. Eu tava tão cansada, eu fui olhar pro lado, assim, pra ver uma empresa. No que eu olhei, tinha um ônibus de frente comigo. Eu assustei, o ônibus buzinou. Gente, juro. O guidão da minha moto foi com tudo assim pro lado. E não fui eu. Não fui eu que desviei o guidão. Porque eu só tava assustado, eu tava assim. Eu senti assim, o guidão da minha moto fazer assim, ó. E estabilizar. Ele virou com tudo e estabilizou. E na hora assim eu fiquei assim, ó. Eu tremia. Falei, gente, o que que aconteceu aqui? Porque eu sabia que não foi eu que tinha puxado meu guidão. Então eu tive um livramento de Deus. Porque era me estar de frente com o ônibus. Você vê como que eu tava espiritualmente morta, tudo, sabe, é tudo no automático. Você não tem visão, você não trabalha café, você só vive. Você vai no automático. Você não tem um norte, você não tem um foco, você não tem um objetivo, você não sabe o que você tem que fazer, você não tem um caminho. A vida de pessoa que vive no pecado e não vive longe de Deus é essa. Você tá vivendo, mas você tá morto. Porque você tá seguindo o que os poderes espirituais do que governa o espaço quer. Então eu vivia na imoralidade sexual, né? Na pornografia. Era isso. Eu sabia, entendia? Não. Porque eu queria fazer o que a minha carne queria. Que a minha mente, né? Depois que, né, eu comecei a graça veio sobre a minha vida, tudo mudou. Você tem um caminho, você tem aonde ir, porque agora você trabalha café. Mas isso aqui foi uma fé. Eu agi conforme a fé, né? Uma pessoa veio e falou umas coisas pra mim, eu fui e criei no que ela falou. Quando eu ajoelhei e orei a Deus, depois que eu levantei, eu tava fora da igreja, fazia 7 anos, e eu falei, meu Deus, o que que eu vou falar, né? Falei com Deus assim, falei, que moral tem, né? Na minha cabeça, que moral tem pra falar com Deus, falei com Deus. No momento que eu levantei, minha vida já mudou. Eu senti algo diferente dentro de mim. Eu fiquei mais sensível, eu comecei a analisar as coisas. Então a graça, ela faz isso, ela deixa você vivo. E você começa a entender as coisas, né? Aqui a palavra diz, fala, Deus fez isso para mostrar a grandeza do seu amor pela graça. Pois pela graça de Deus vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês. Não, mas é um presente dado por Deus, a graça. Porque a gente não merece. A gente está sendo desobediente a Deus, fazendo as coisas que é errado, as coisas do mundo, da nossa natureza humana. E do nada vem uma graça de Deus poderosa que nos constrange, o amor que nos constrange, que é uma misericórdia tão grande, uma bondade, que você fica constrangido em tudo. Isso veio de mim por esforço? Não, porque eu não estava na igreja. Eu estava fora dos caminhos do Senhor, eu estava no pecado. Então eu merecia a graça? Não, mas isso não vem de mim, veio de Deus. Pois a salvação não é o resultado dos esforços de vocês. Portanto, ninguém pode se orgulhar. Vamos supor que a gente está na igreja, a gente olha para outra pessoa e fala, essa daí não quer saber de Deus, sabe, julgando, falando que a pessoa não quer saber de Deus, não quer procurar Deus. E como se isso fosse, nós fôssemos, a gente procurou a Deus porque, né, foi de nós. Não, foi uma graça. É graça, gente, é de graça. Nós não merecíamos e nós recebemos isso de Deus. Então, é hipocrisia a gente falar essas coisas de outras pessoas. Julgar, falar, aí tá perdido. Como você pode falar isso? Você tem que ter misericórdia, orar por essas pessoas. Pai, em nome de Jesus, derrama graça sobre a vida dela. Tem misericórdia dessa vida.
que não sabe para onde vai, que está perdido, que está no mundo de pecado. Mostra a sua graça, a sua bondade, o teu amor. Então a gente tem que buscar pelas almas. Tem pessoas que não têm força, de tão fundado que ela está no pecado, ela não tem força. E a gente tem que buscar por essa alma. Deus nos salvou, nos derramou a graça para nós fazermos isso. Para a gente buscar quem está perdido. E não para a gente ficar se orgulhando de ser salvo, de estar na igreja, de estar fazendo o que é correto. Porque isso não vem de você. Vem de Deus, é graça. Pois foi isso quem nos fez o que somos agora, em união com Cristo. Ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que Ele já havia preparado para nós. Então, nós temos propósito. Então, você foi salvo pela graça, pois agora você tem o que fazer. Você precisa alcançar essas vidas, você precisa ir atrás. Que a graça, ela faz isso. Então, tudo que nós temos vem de Deus, não vem de nós. Não vem da nossa capacidade humana. Eu tenho o dom de tal coisa. Vem de Deus, não vem de nós. Então, a gente não pode ter o ego inflado, achar que é nosso. Eu sou isso. Não, vem de Deus, graças a Deus. Deus deu esse favor para minha vida. E hoje eu busco as pessoas, trabalho, através da minha voz, pessoas são alcançadas pela presença de Deus. Através da ministração da minha palavra, pessoas são alcançadas por Deus. Através do meu amor, o meu carinho, eu ajudo as pessoas na rua. As pessoas são alcançadas pelo amor de Deus. A partir do momento que você tira um momento da sua vida para ajudar as pessoas que estão necessitadas no meio da rua, com falta de alimento, comida, isso não vem de você. Vem de Deus, isso é graça. Porque na natureza humana, na sua própria consciência, você não vai ajudar os outros. Você vai pensar só em si mesmo. Você vai comprar coisa para você mesmo, para usufruir seus próprios interesses. Você não vai querer em prol do outro. Você não vai querer fazer em prol do outro. Então, se você é uma pessoa bondosa, que quer ajudar as pessoas, que quer fazer, que quer levar a palavra de Deus, isso não vem de você. É graça de Deus. É uma graça. Então, nós temos que fazer aquilo que Deus não pediu para fazer. E Deus, Ele nos direciona. Assim que eu entrei na igreja, Deus falou, você vai para o evangelismo. Então, eu fui para o evangelismo. Falei, amém. Vamos para o evangelismo. Fui, gostava de fazer, gostava. E Deus é assim, Ele vai direcionando até você chegar aonde Deus quer que você chegue. Aí você vai ter clareza de propósito, o que você vai fazer. Até então, não sabia mais ou menos o que eu ia fazer. Tinha uma noção, mas Deus, Ele vai revelando conforme o tempo. Então a gente tem que ter paciência e caminhar, na fé, crendo que Deus logo vai mostrar o nosso propósito, dar mais clareza de propósito. Então tudo que é de bom, tudo que é graça, tudo que a gente olha pro próximo, isso não vem de nós, é a natureza humana. Isso vem de Deus, é graça, é espiritual. É do Espírito de Deus. A gente começa a ter um coração bom, em olhar pro próximo. Eu falo por mim mesma, eu era uma pessoa muito egoísta. Pensava mesmo nos meus próprios interesses. Depois que eu encontrei a graça, não estava nem aí para mais nada. Falei, eu não mereço. Eu não mereço daquilo que Deus fez por mim. Eu chorava. Falei, eu não quero, vou, entendeu? É uma graça que constrange. Porque você vê o quanto Deus é bom com você e você, depois a natureza verdadeira revelada, a gente entende. Então, a gente não pode viver conforme a nossa natureza humana. A gente tem que viver para agradar o Espírito de Deus. Sabe, antes eu lembro que eu assistia séries pesadas, filme pesado, sabe, coisa de não terror, mas sabe, coisas que não edificam o Espírito Santo. Eu assistia, normal. Aí depois que eu fiquei com a graça, eu tentei assistir uma série que era meio bem pesado. Não consegui esse 3 minutos. Comecei a passar mal, falei, meu Deus, o que tá acontecendo?
Eu senti um negócio aqui dentro de mim, falei, desliguei. Por quê? Tudo que a gente coloca dentro da nossa casa que não edifica o Espírito de Deus, você afasta ele de você. E você traz coisas pesadas, ruins para dentro da sua casa. Porque você chama, você atrai. A palavra em Gálatas 6:7 diz: para toda ação existe uma reação, plantio e colheita. Então, se você está vibrando coisas ruins dentro da sua casa, falando alto, xingamento, briga, assistindo coisas, você vai atrair coisas ruins para dentro da sua casa. Você vai atrair coisas pesadas. Então, eu comecei a passar mal ali na hora, eu desliguei. E eu vi que o clima ficou meio estranho, eu sentia. Então eu falei, parei por aqui. Então hoje, né, sabe, eu tento o máximo buscar coisas que edificam o Espírito Santo, a minha fé, o meu espírito. Eu não posso buscar coisas que edificam a minha carne. Tudo que é fora do que tá nas coisas de Deus é da carne. Se eu ficar edificando minha carne, meu espírito vai embora. Eu tenho que edificar as coisas do meu espírito, porque é uma guerra entre o espírito e a carne. Então a gente tem que prevalecer o quê? O espírito, né? Em Romanos 10:7 fala: consequentemente a fé vem por ouvir a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Então, para edificar a nossa fé, a gente tem que estar o quê? Ouvindo a palavra de Deus, lendo a palavra de Deus, ouvindo pregação, hino. Isso vai edificar o espírito. Então você vai cada vez fortalecendo a sua fé. Agora você não tem que procurar coisas negativas que vai tirar a sua fé, vai te afastar o espírito e vai te trazer tribulação, medo, angústia. Então você tem que trazer o espírito para trazer a paz e a fé. Então a gente tem que buscar coisas para fortalecer a nossa fé, para a gente agir conforme a fé, agir conforme a palavra. A gente tem que buscar incessantemente. É uma guerra, a gente tem que entender. E a gente tem que prevalecer no espírito. Hebreus 11 diz: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. A fé é isso, gente. A fé ninguém explica. A fé é você crer mesmo sem ver. É você ter a certeza. Não, eu tenho certeza, Deus falou comigo, Deus vai fazer. Entendeu? E você provar essa fé, agir. Como é que eu faço? Vamos supor, dízimo. O dízimo, a palavra diz que o dízimo protege, né? E daí não deixa que o devorador entre. Você entende, né? Você lê, você entende, você crê. Você age, então eu vou dizimar. Todo mês eu vou dizimar. E você começa a perceber dentro da sua casa se mudou alguma coisa ou não. Isso é a fé. Primeiro você dizima, depois você vê. Então primeiro você age. Porque nem a palavra diz, toda ação tem uma reação. Primeiro você faz, depois você vê. Mas não queira ver para depois fazer. Primeiro você faz. A fé é isso. Então, que a gente possa, o máximo possível, viver pelo Espírito e matar a carne, a nossa carne. Porque nós que precisamos de um milagre, precisamos de um socorro de Deus, uma transformação, né? Uma cura. A gente tem que fortalecer o nosso espírito e mortificar a carne o máximo a gente puder. Buscar o jejum e oração e o poder na graça. Porque é a graça que nos aperfeiçoa, faz nos arrepender dos nossos pecados e nos purificar de todo o pecado. Amém? Eu quero orar por você, que a gente possa estar em vida, em união com Cristo. E cada vez mais matar a nossa carne, buscar poder na graça. E não já ceder ao pecado, mas buscar orar. E falar, eu vou sair disso, brigar com você mesmo. É uma guerra, mas a gente vai vencer. Pai, em nome de Jesus, eu quero agradecer por essa palavra poderosa, meu Pai. Pai, nos dá poder na graça, Pai. Poder na graça para nos ajudar a afastar
das obras da carne, Senhor, e fortalecer o nosso espírito, porque hoje nós vivemos pela fé, a fé no Filho, Senhor, que nós possamos agir pela fé, acreditar, crer na Tua palavra, pois a Bíblia é a Tua palavra, Senhor, é a Tua boca, que possamos entender isso, Senhor, que nós possamos agir conforme a Tua palavra, Senhor, para estarmos dentro do centro da vontade e querer as bênçãos e não a maldição para a nossa vida, Pai. Em nome de Jesus, nos aperfeiçoa conforme o poder da Tua graça, Senhor. É o que eu te peço e já te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E amém. Que Deus abençoe você. Que Ele dê um ótimo dia. Em nome de Jesus. Até amanhã.